Vocês conseguem imaginar o que é dedicar toda uma vida construindo sonhos para alguém, sacrificando tudo, renunciando aos próprios desejos, apenas para descobrir que essa pessoa deseja ardentemente testemunhar sua destruição? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante décadas, ergui castelos de esperança, trabalhei incansavelmente, privei-me de prazeres simples, tudo para garantir que meu próprio sangue alcançasse o topo. Mas na véspera do meu momento mais glorioso, quando finalmente poderia colher os frutos de tanto esforço, recebi a punhalada mais cruel que alguém pode receber. As palavras saíram daquela boca como veneno puro. Nada traria mais alegria do que presenciar minha queda total. Foi nesse instante que compreendi uma verdade devastadora. O amor incondicional pode se transformar na arma mais letal quando direcionado contra quem não merece. E foi assim que decidi ensinar uma lição que jamais seria esquecida, retirando exatamente aquilo que essa pessoa mais prezava no mundo. Se você chegou até aqui, significa que essa história já capturou sua atenção. Então não perca nenhum detalhe dessa jornada intensa. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho na opção Todas as notificações. Compartilhe essa narrativa real e impactante com seus amigos e familiares, porque histórias como essa precisam ser ouvidas. Acompanhe cada capítulo até o final, pois garanto que você ficará sem palavras com o desfecho. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está ouvindo essa história? Agora, vamos começar essa jornada que mudará completamente sua perspectiva sobre família e consequências. Meu nome é Rosa, tenho 52 anos, e durante toda a minha existência acreditei fielmente que o amor de uma mãe era inquestionável, inabalável, eterno. Como estava enganada. Hoje, enquanto observo pela janela da minha casa as consequências das minhas ações, percebo que algumas lições só podem ser aprendidas através da dor mais profunda. Tudo começou há exatos 7 meses, quando finalmente consegui o que persegui durante 25 anos, a aprovação para abrir minha própria clínica veterinária. Desde criança, sonhava em cuidar de animais, mas a vida me levou por caminhos diferentes. Casei jovem, engravidei logo depois, e meus sonhos ficaram guardados numa gaveta empoeirada enquanto me dedicava integralmente a ser esposa e mãe. Meu marido Antônio faleceu quando meu filho Marcelo tinha apenas 17 anos. Um infarto súbito levou embora não apenas meu companheiro, mas também nossa estabilidade financeira. A empresa dele estava cheia de dívidas que descobrimos apenas após sua partida. Foi então que precisei recomeçar do zero, com um adolescente para sustentar e criar sozinha. Trabalhei como secretária, faxineira, vendedora, qualquer coisa que pudesse garantir nosso sustento e a educação do Marcelo. Durante o dia, estava no escritório. À noite, limpava consultórios médicos. Nos finais de semana, vendia doces de porta em porta. Minha vida se resumia a trabalhar, dormir poucas horas e recomeçar. Não havia tempo para lágrimas, autocompaixão ou descanso. Marcelo sempre foi um menino inteligente, mas também extremamente ambicioso. Desde pequeno, demonstrava uma sede por status e reconhecimento que às vezes me assustava. Quando completou 18 anos, ele falou: "Mãe, quero cursar direito na universidade particular. Sei que é caro, mas é meu futuro." Naquele momento, eu ganhava pouco mais de um salário mínimo, mas não hesitei. Peguei empréstimos, fiz financiamentos estudantis, trabalhei ainda mais para pagar a mensalidade que consumia mais da metade da minha renda. Quando ele me disse que precisava de um carro para as aulas noturnas, vendi minha única joia de valor, a aliança de casamento que Antônio me deu. Durante os 5 anos da faculdade, me privei de tudo. Não comprei roupas novas, não fiz tratamentos médicos necessários, não saí com amigas. Minha única prioridade era garantir que Marcelo tivesse tudo o que precisasse. Ele se formou com louvor e conseguiu um estágio numa empresa renomada. Aos poucos, nossa situação financeira melhorou. Marcelo começou a ganhar bem, se mudou para um apartamento próprio e iniciou sua vida independente. Foi então que retomei meu antigo sonho.
Aos 47 anos, voltei a estudar. Fiz curso técnico em veterinária, depois graduação. Foram 5 anos intensos, conciliando trabalho e estudos. Durante todo esse período, Marcelo raramente aparecia em casa. Quando ligava, sempre tinha algo a reclamar ou pedir. Nunca demonstrou interesse pela minha jornada acadêmica ou pelos meus planos profissionais. Para ele, eu era apenas a mãe que deveria estar sempre disponível quando precisasse de algo. Finalmente consegui juntar dinheiro suficiente para realizar meu sonho. Comprei um pequeno imóvel comercial e comecei a equipar minha clínica veterinária. Seria um negócio modesto, mas era meu. Depois de décadas sacrificando tudo pelos outros, finalmente faria algo apenas para mim. A inauguração estava marcada para uma segunda-feira de setembro. Enviei o convite para Marcelo com 2 semanas de antecedência, esperando que ele demonstrasse ao menos um pouco de orgulho pela conquista da mãe. Sua resposta foi um simples "vou ver se consigo ir", via mensagem de texto. No domingo anterior à inauguração, liguei para ele mais uma vez. "Marcelo, amanhã é o grande dia. Você conseguiu organizar sua agenda?" Ele respondeu com um tom irritado que me gelou o sangue. "Mãe, sinceramente, não entendo essa obsessão sua por bichos. Na sua idade, deveria estar pensando em descansar, não em começar negócios que provavelmente vão dar prejuízo." Engoli o desapontamento e insisti. "Filho, esse sempre foi meu sonho. Agora tenho a oportunidade de realizá-lo." Foi então que ele pronunciou as palavras que mudaram tudo entre nós para sempre. As palavras que saíram da boca do Marcelo naquele domingo ecoaram na minha mente como um trovão devastador. Ainda consigo sentir o gelo percorrendo minha espinha quando ele disse, com uma frieza que jamais imaginei possível: "Sabe o que me deixaria realmente feliz, mãe? Ver você finalmente parar com essas fantasias ridículas. Nada me daria mais satisfação do que presenciar o fim dessa palhaçada toda." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fiquei paralisada, segurando o telefone com mãos trêmulas, tentando processar que meu próprio filho, aquele por quem sacrifiquei literalmente tudo, acabara de expressar o desejo de me ver destruída. Ele continuou, como se estivesse comentando o clima. "Essa clínica vai falir em 6 meses. Você não tem experiência empresarial, não conhece o mercado, não tem capital de giro suficiente. Está desperdiçando o dinheiro que poderia estar guardando para sua velhice. Mas enfim, sempre foi teimosa mesmo." Desliguei o telefone sem dizer uma palavra. Minha casa, que momentos antes fervilhava de expectativa pela inauguração do dia seguinte, agora parecia um mausoléu silencioso. Sentei na poltrona da sala e deixei as lágrimas correrem livremente pela primeira vez em muito tempo. Durante toda a noite, fiquei acordada repassando cada sacrifício que fiz por aquele menino. Lembrei das madrugadas trabalhando para pagar sua faculdade, das refeições que pulei para comprar seus livros, dos presentes de Natal que deixei de ganhar para presenteá-lo. Recordei cada obrigado que nunca ouvi, cada abraço que nunca recebi, cada demonstração de carinho que sempre foi unilateral. Na segunda-feira, a inauguração aconteceu conforme planejado. Alguns vizinhos compareceram, junto com colegas da faculdade e uma pequena equipe de funcionários que contratei. Foi um evento simples, mas significativo. Cortei a fita vermelha com um sorriso forçado, fingindo que meu coração não estava partido em 1000 pedaços. Marcelo não apareceu. Nem sequer enviou uma mensagem desejando sucesso. Os primeiros meses da clínica foram desafiadores, mas não impossíveis como ele previu. Consegui uma clientela regular, principalmente pessoas de classe média que buscavam atendimento veterinário de qualidade por preços justos. Minha experiência acadêmica recente, combinada com minha dedicação natural ao cuidado, fizeram a diferença. Durante esse período, Marcelo ligava ocasionalmente, sempre com o mesmo tom distante e superior. Perguntava sobre minha saúde de forma protocolar, mencionava brevemente seu trabalho bem-sucedido como advogado e encerrava as conversas rapidamente. Nunca perguntou sobre a clínica ou demonstrou qualquer interesse genuíno pela minha nova vida. Em dezembro, 3 meses após a inauguração,
algo interessante aconteceu. Soube através de conhecidos mútuos que Marcelo havia começado a namorar seriamente uma jovem chamada Amanda, filha de um desembargador influente. Segundo as informações que chegaram até mim, ele estava completamente apaixonado e já falava em casamento. Foi então que uma ideia começou a germinar em minha mente. Uma ideia terrível, mas ao mesmo tempo irresistível. Comecei a pesquisar discretamente sobre Amanda e sua família. Descobri que ela era formada em psicologia, trabalhava numa clínica particular e tinha uma reputação impecável. Seus pais eram pessoas respeitadas na sociedade local, conhecidos pela seriedade e valores tradicionais. Também descobri algo muito interessante. Amanda adorava animais e tinha 3 gatos persas de raça que tratava como filhos. Regularmente postava fotos deles nas redes sociais e demonstrava um carinho genuíno pelos bichinhos. Durante o Réveillon, Marcelo me ligou para os cumprimentos de praxe. No final da conversa, mencionou casualmente: "Mãe, provavelmente vou apresentar minha namorada para você em breve. Amanda é uma pessoa muito especial." Respondi com a voz mais neutra possível: "Fico feliz por você, filho. Quando quiser trazê-la aqui, será bem-vinda." Após desligar, sorri pela primeira vez desde aquele domingo fatídico. Meu plano começava a tomar forma, e Marcelo não fazia ideia do que estava por vir. Janeiro chegou trazendo mudanças significativas na minha rotina. A clínica prosperava gradualmente, e eu havia conquistado a confiança de diversos clientes que recomendavam meus serviços para amigos e familiares. Entre esses novos pacientes, havia uma senhora elegante chamada Helena, que trouxe sua gata siamesa para a consulta. Durante o atendimento, descobri que Helena era psicóloga aposentada e mãe de uma jovem profissional da área. Conversamos bastante, e ela elogiou minha dedicação e competência técnica. Ao final da consulta, ela comentou: "Rosa, você tem um dom natural para lidar com os animais. Minha filha Amanda sempre diz que é difícil encontrar veterinários que realmente se importem com o bem-estar dos bichinhos." Meu coração disparou quando ouvi aquele nome. Mantive a expressão serena e perguntei: "Sua filha também trabalha com animais?" Helena respondeu com orgulho evidente: "Não diretamente, mas ela é apaixonada pelos dela. Tem 3 persas lindíssimos e os trata como príncipes. Ela mesma disse outro dia que precisava encontrar um veterinário de confiança aqui na região. Fingi casualidade enquanto oferecia meu cartão. Se ela quiser, pode trazer os gatinhos para uma consulta preventiva. Sempre recomendo check-ups regulares, principalmente para animais de raça." Helena aceitou o cartão com entusiasmo. "Que coincidência maravilhosa! Vou falar com Amanda hoje mesmo." 2 semanas depois, numa quinta-feira ensolarada, a porta da clínica se abriu e uma jovem morena de aproximadamente 28 anos entrou carregando uma transportadora. Era bonita, bem vestida e emanava uma simpatia natural que imediatamente me cativou. "Doutora Rosa, sou Amanda, filha da doutora Helena. Trouxe o Thor para a consulta." Cumprimentei-a calorosamente. "Claro, Amanda. Sua mãe falou muito bem de você. Vamos examinar esse príncipe." Thor era um persa magnífico, de pelagem dourada e olhos expressivos. Durante o exame, Amanda demonstrou um carinho genuíno pelo animal, conversando com ele em tom maternal e acariciando-o com delicadeza. Percebi imediatamente por que Marcelo se interessara por ela. Além da beleza óbvia, Amanda possuía uma doçura autêntica que irradiava de cada gesto. O atendimento transcorreu perfeitamente. Thor estava saudável, apenas precisava de alguns cuidados preventivos. Enquanto preparava a medicação, Amanda mencionou: "Dora Rosa, estou impressionada com sua clínica. É exatamente o tipo de ambiente acolhedor que procurava para meus bebês. Fico muito feliz em saber disso. Quantos gatos você tem?" Ela sorriu com ternura. 3, Thor, Apolo e Atena. São minha família, sabe? Moro sozinha e eles são minha companhia constante. Entendo perfeitamente. Os animais preenchem nossa vida de uma forma única. Enquanto ela pagava a consulta, Amanda comentou:
Sabe, Draca, Rosa, tenho um namorado que sempre me provoca dizendo que gasto mais com os gatos do que comigo mesma. Mas ele não entende que são seres dependentes de nosso cuidado. Aquela foi minha deixa perfeita. Alguns homens realmente não compreendem o vínculo que temos com nossos animais. Mas tenho certeza de que, no fundo, ele respeita seu carinho por eles. Amanda suspirou levemente. Espero que sim. Marcelo às vezes faz comentários que me incomodam sobre essa obsessão por bichos. Mas acredito que quando nos casarmos, ele vai se acostumar. Fingi surpresa. Marcelo? Que interessante. Conheço um rapaz com esse nome. Sério? Que coincidência. Meu namorado é advogado, trabalha numa empresa grande aqui da cidade. Assumi uma expressão pensativa. Deve ser outro Marcelo, então. O que conheço não demonstra muito apreço por animais. Amanda riu descontraidamente. Deve ser mesmo outra pessoa. Apesar das brincadeiras, tenho certeza de que o meu Marcelo aprenderá a amar meus bebês. Despedimo-nos cordialmente e ela agendou consultas para os outros 2 gatos na semana seguinte. Assim que a porta se fechou, permiti que um sorriso calculado surgisse em meus lábios. O destino havia colocado a peça principal do meu tabuleiro exatamente onde eu precisava. Naquela noite, liguei para Marcelo. Ele atendeu com seu tom habitual de pressa. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo ótimo, filho. A clínica está indo muito bem. Obrigada por perguntar. Ele ignorou minha indireta sarcástica. Que bom. Olha, não posso conversar muito. Tenho compromisso. Imagino. Deve ser com sua namorada Amanda. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Após alguns segundos, ele perguntou cautelosamente. Como você sabe o nome dela? Respondi com fingida inocência. Ah, filho, numa cidade pequena como a nossa, as pessoas se conhecem. Ouvi comentários de que vocês estão namorando sério. Sim, estamos. Pretendo apresentá-la para você em breve. Será um prazer conhecê-la. Dizem que ela é uma moça encantadora. Após desligar, contemplei a ironia da situação. Marcelo não imaginava que eu já conhecia a Amanda, nem que ela se tornaria uma peça fundamental no meu plano de justiça. Os encontros com Amanda tornaram-se regulares ao longo das semanas seguintes. Ela trouxe Apolo e Atena para consultas preventivas, e gradualmente nossa relação evoluiu de profissional para uma amizade genuína. Era impossível não gostar daquela jovem. Seu coração era puro, sua personalidade cativante e seu amor pelos animais tocava profundamente minha alma. Durante nossas conversas, Amanda frequentemente mencionava Marcelo com um brilho especial nos olhos. Falava sobre os planos que faziam juntos, sobre como ele era ambicioso e determinado, sobre como seus pais já haviam aprovado o relacionamento. Era evidente que ela estava perdidamente apaixonada. Dorta Rosa. Posso confiar uma coisa para a senhora? Perguntou ela numa tarde de março, enquanto Atena descansava após a aplicação de vacinas. Claro, querida. Pode falar à vontade. Amanda corou levemente. Marcelo vai pedir minha mão em casamento no mês que vem. Ele não sabe que descobri, mas vi a caixinha do anel escondida no apartamento dele. Forcei um sorriso maternal. Que maravilha, Amanda! Você deve estar nas nuvens. Estou mesmo. Sabe, às vezes tenho a impressão de estar vivendo um conto de fadas. Encontrei um homem maravilhoso, tenho uma profissão que amo, meus gatinhos estão saudáveis. Sinto que a vida finalmente encaixou todas as peças. Enquanto ela falava, uma pontada de remorso atravessou meu peito. Amanda era genuinamente doce e inocente. Não merecia se tornar vítima colateral da guerra entre mim e meu filho. Mas logo a lembrança das palavras cruéis de Marcelo ecoou novamente em minha mente, endurecendo minha determinação. Amanda, posso dar um conselho de alguém mais experiente? Claro, Droká. Rosa, sempre valorizo sua opinião. No casamento, é fundamental que ambos os cônjuges respeitem mutuamente aquilo que é importante para o outro. Se os gatos são essenciais para sua felicidade, Marcelo precisa não apenas aceitar, mas abraçar essa parte de quem você é. Ela assentiu pensativamente. Tem razão. Às vezes percebo que ele não compartilha do meu amor por animais.
mas tenho certeza de que isso mudará com o tempo. Espero sinceramente que sim, querida. Naquela mesma semana, recebi uma ligação inesperada de Marcelo. Sua voz soou mais animada que o usual. Mãe, finalmente chegou o momento de você conhecer Amanda. Podemos jantar na sua casa no sábado? Meu coração acelerou, mas mantive o tom casual. Claro, filho, será um prazer recebê-los. Ótimo. Ah, e mãe, prepare algo especial. Tenho um anúncio importante para fazer. Desliguei sabendo exatamente qual seria esse anúncio. Marcelo pediria Amanda em casamento na minha presença, provavelmente esperando minha bênção maternal para selar o compromisso. Passei os dias seguintes planejando meticulosamente cada detalhe daquele jantar. Comprei ingredientes para preparar o prato predileto de Marcelo, organizei a mesa com minha melhor louça e me certifiquei de que a casa estivesse impecável. Tudo precisava parecer perfeito para a grande noite. No sábado, às 18 horas em ponto, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Marcelo elegantemente vestido, segurando a mão de Amanda, que usava um vestido azul marinho discreto e carregava um buquê de flores. Mãe, esta é Amanda, disse Marcelo com orgulho evidente. Assumi minha melhor performance de mãe encantada, conhecendo a nora pela primeira vez. Amanda, que prazer finalmente conhecê-la. Marcelo fala tanto de você. Amanda sorriu calorosamente. O prazer é todo meu, Dona Rosa. Muito obrigada por nos receber. Convidei-os para entrar e durante o jantar mantive uma conversa agradável e superficial. Amanda elogiou minha comida, perguntou sobre minha clínica e demonstrou interesse genuíno pela minha vida. Marcelo permaneceu mais reservado, mas visivelmente nervoso com o que planejava fazer. Após a sobremesa, ele se levantou solenemente. Mãe, Amanda, gostaria de dividir algo muito especial com vocês duas. Retirou uma pequena caixa de veludo do bolso e se ajoelhou diante de Amanda, que levou as mãos ao rosto em surpresa fingida. Amanda, você transformou minha vida de uma forma que nunca imaginei possível. Quer se casar comigo? Lágrimas genuínas correram pelo rosto dela. Sim, 1000 vezes sim. Marcelo deslizou o anel em seu dedo, e eles se abraçaram emocionados. Eu os parabenizei efusivamente, abraçando ambos e fingindo estar radiante com a notícia. Estou tão feliz por vocês, que Deus abençoe essa união, disse, enquanto minha mente já calculava os próximos passos do meu plano. O noivado estava oficializado. Agora precisava aguardar o momento certo para dar início à operação que mudaria todas as suas vidas para sempre. Os meses seguintes ao noivado foram um turbilhão de preparativos matrimoniais. Amanda me incluiu em praticamente todas as decisões, desde a escolha do vestido até a seleção do cardápio. Era como se eu fosse a mãe que ela nunca teve. Seus próprios pais, embora amorosos, eram mais reservados e tradicionais em suas demonstrações de afeto. Dona Rosa, a senhora tem um gosto impecável, exclamava ela durante nossas tardes de compras para o enxoval. Sinto que ganhei não apenas um marido, mas também uma segunda mãe. Essas palavras perfuravam meu coração como punhais. Amanda era tudo o que eu sempre sonhara ter numa filha. Carinhosa, respeitosa, genuinamente interessada em minha opinião. A ironia era devastadora. Meu próprio filho me desprezava, enquanto sua futura esposa me oferecia o amor filial que eu nunca recebera. Durante esse período, continuei atendendo os gatos dela regularmente. Thor desenvolveu uma pequena irritação de pele que requeria tratamentos semanais. E Amanda aproveitava essas visitas para conversar sobre os preparativos do casamento. Sabe, Dona Rosa, às vezes fico preocupada com uma coisa, confessou ela durante uma dessas consultas. O que é, querida? Marcelo tem sido meio distante ultimamente. Quando pergunto se ele quer me acompanhar nas consultas dos gatos, sempre arruma uma desculpa. E ontem ele sugeriu que eu poderia diminuir um pouco essa obsessão por bichos depois que casarmos. Senti uma fagulha de raiva acender no meu peito, mas mantive a voz calma. Como assim, Amanda?
Ele acha que 3 gatos são demais para um apartamento. Sugeriu que eu doasse pelo menos 2 depois do casamento. A máscara de serenidade quase escorregou do meu rosto. Respirei fundo antes de responder. E o que você respondeu? Disse que meus gatinhos não são negociáveis. Eles fazem parte da minha vida há anos. São minha família. Não posso simplesmente abandoná-los por causa de um casamento. Você tem razão absoluta, Amanda. Um companheiro verdadeiro jamais pediria para você abrir mão daquilo que ama. Ela suspirou melancolicamente. Espero que seja apenas nervosismo pré-matrimonial. Talvez depois do casamento ele mude de ideia. Naquela noite, liguei para Marcelo. Precisava confirmar minhas suspeitas sobre seu comportamento. Oi, mãe. Tudo certo? Tudo bem, filho. Como estão os preparativos do casamento? Correndo normalmente. Amanda está empolgada demais. Quer resolver tudo ao mesmo tempo. Ela é uma jovem maravilhosa, Marcelo. Você tem sorte de encontrar alguém tão especial. Houve uma pausa antes dele responder. Sim, ela é ótima. Só precisa amadurecer algumas coisas. Como assim? Nada demais, mãe. Só umas manias infantis que ela vai superando com o tempo. Manias infantis? Essa história de ficar gastando dinheiro com veterinário por qualquer bobagem dos gatos, por exemplo. Depois que casarmos, vou ajudá-la a ter prioridades mais sensatas. O sangue ferveu nas minhas veias. Meu filho estava planejando transformar Amanda numa versão feminina de si mesmo, alguém fria, calculista, incapaz de demonstrar amor genuíno por qualquer ser vivo. Entendo, respondi secamente. E ela concorda com essas mudanças? Ainda não, mas vai concordar. No casamento, alguém precisa ter pulso firme para as decisões importantes. Desliguei o telefone com as mãos tremendo de indignação. Marcelo não apenas desprezava minha dedicação maternal, como também planejava destruir a pureza de Amanda. Era exatamente como o pai, charmoso na conquista, controlador no relacionamento. Foi nessa noite que meu plano ganhou contornos definitivos. Não poderia permitir que 2 injustiças fossem cometidas simultaneamente. Amanda sendo transformada numa pessoa amarga e eu permanecendo impune diante das crueldades do meu filho. Na semana seguinte, durante uma consulta de Thor, tomei uma decisão que mudaria tudo. Amanda, preciso conversar algo sério com você. Claro, Dona Rosa, o que aconteceu? É sobre Marcelo. E sobre uma verdade que você merece conhecer antes de se casar com ele. O rosto dela empalideceu. Que verdade? Respirei profundamente, sabendo que não haveria volta após aquelas palavras. Amanda, eu sou a mãe do Marcelo. E existe muita coisa sobre meu filho que você precisa saber antes de tomar a decisão mais importante da sua vida. O silêncio que se seguiu à minha revelação foi ensurdecedor. Amanda me fitou com olhos arregalados, processando a informação com visível dificuldade. Thor miou baixinho em seus braços, como se sentisse a tensão que se instalara na sala. Você é mãe do Marcelo? Sussurrou ela, a voz embargada. Sim, Amanda. Sou mãe dele há 29 anos e conheço cada faceta de sua personalidade melhor do que qualquer pessoa neste mundo. Ela se levantou abruptamente, colocando Thor de volta na transportadora com mãos trêmulas. Não entendo. Por que não me contaram? Por que fingiram que não se conheciam? Porque Marcelo tem vergonha de mim, querida. Ele considera minha profissão inferior, meu nível social inadequado para impressionar sua família. Prefere que eu permaneça invisível em sua vida de sucesso. As lágrimas começaram a brotar dos olhos dela. Isso não pode ser verdade. Marcelo não é assim. Amanda, sente-se. Preciso contar algumas coisas que vão doer, mas que são fundamentais para seu futuro. Relutantemente, ela voltou a se sentar, segurando a transportadora como um escudo protetor. Durante 25 anos, sacrifiquei cada sonho meu para garantir o sucesso dele. Trabalhei 3 empregos simultaneamente para pagar sua faculdade. Vendi minha aliança de casamento para comprar o carro dele. Me privei de tratamentos médicos para custear seus estágios não remunerados. Minha voz começou a tremer conforme as memórias dolorosas ressurgiam.
Quando finalmente consegui realizar meu sonho de abrir esta clínica, sabe o que ele me disse no dia anterior à inauguração? Amanda balançou a cabeça negativamente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Que nada o deixaria mais feliz do que ver meu fracasso, que desejava presenciar minha ruína completa. Não, não pode ser. E sobre seus gatos, Amanda, sobre o amor que você tem por eles. Marcelo me contou pessoalmente que pretende ajudá-la a ter prioridades mais sensatas depois do casamento. Ele planeja forçá-la a se desfazer deles. O choque e a dor no rosto de Amanda eram devastadores de se observar. Ela abraçou a transportadora mais forte. Por que está me contando isso? Por que agora? Porque você é uma jovem maravilhosa que merece conhecer a verdade antes de entregar sua vida a alguém. E porque eu a amo como filha, Amanda. Nesses meses de convivência, você me deu o carinho que meu próprio filho sempre me negou. Ela soluçou abertamente. Mas eu amo tentar novamente, ele continuar editar o Marcelo. Vamos nos casar em 2 meses. Como posso simplesmente... Amanda, amor verdadeiro não exige que você abandone sua essência. Um homem que realmente te ama jamais pediria para você se desfazer daquilo que te faz feliz. Ela ficou em silêncio por longos minutos, apenas chorando e acariciando a transportadora. Finalmente, com a voz rouca, perguntou: "O que você quer de mim, Dona Rosa? Quero que você tome uma decisão consciente. Se mesmo sabendo de tudo isso ainda quiser se casar com ele, respeitarei sua escolha. Mas se decidir que merece algo melhor, bem, eu estaria aqui para apoiá-la." Amanda se levantou novamente, desta vez com determinação. "Preciso de tempo para pensar. Preciso processar tudo isso." "Claro, querida. Leve o tempo que precisar." Após ela sair, permaneci sozinha na clínica repassando cada palavra dita. Havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. O dado estava lançado. E agora só restava aguardar as consequências. Durante os 3 dias seguintes, Amanda não deu sinais de vida. Não ligou, não apareceu na clínica, não respondeu minhas mensagens. Marcelo também permaneceu em silêncio, o que indicava que ela ainda não havia confrontado ele com as revelações. Na quinta-feira, meu telefone tocou. Era Amanda. "Dona Rosa, podemos conversar? Preciso esclarecer algumas coisas." "Claro, querida. Quer vir aqui na clínica?" "Não. Prefiro num lugar neutro. Que tal aquela cafeteria da Praça Central?" Encontramo-nos 1 hora depois. Amanda estava visivelmente abatida, com olheiras profundas e semblante cansado. Pedimos nossos cafés em silêncio antes dela finalmente falar. Confrontei Marcelo ontem à noite. Meu coração disparou. E o que ele disse? Primeiro negou tudo. Depois, quando insisti, admitiu que você é mãe dele, mas disse que vocês têm uma relação complicada e que preferiu não me envolver nisso. E sobre os gatos? Amanda suspirou profundamente. Ele confirmou que acha exagerado meu apego por eles. Disse que depois do casamento eu precisaria repensar prioridades e que 3 gatos são incompatíveis com os planos dele de termos filhos rapidamente. Como você se sentiu ouvindo isso? Devastada, porque percebi que você estava certa sobre tudo. O homem com quem eu pretendia me casar não me conhece nem me respeita de verdade. Estendi minha mão para cobrir a dela. Sinto muito, Amanda. Sei que é doloroso descobrir essas coisas. Dona Rosa, posso confessar algo? Claro. Parte de mim está aliviada. Nos últimos meses, eu sentia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o quê. Agora entendo que era meu instinto me alertando sobre a incompatibilidade entre nós. E qual sua decisão? Amanda olhou diretamente nos meus olhos. Vou terminar o noivado. Não posso me casar com alguém que deseja me transformar numa pessoa diferente do que sou. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque Amanda se salvaria de um casamento fadado ao fracasso. Tristeza porque sabia que a dor dela era apenas o começo do que estava por vir. Amanda,
Você tem certeza? É uma decisão muito importante. Tenho sim. E... Dona Rosa, posso pedir algo? Qualquer coisa, querida. Quero que seja você a devolver o anel para ele. Quero que Marcelo entenda que perdeu não apenas uma noiva, mas também a possibilidade de ter uma sogra que realmente o amava. Aquela solicitação foi um golpe que não esperava. Amanda estava me oferecendo exatamente a oportunidade que eu precisava para confrontar meu filho, mas por motivos muito diferentes dos que havia planejado inicialmente. Tem certeza de que quer que eu faça isso? Tenho. É a forma mais clara de mostrar para ele as consequências de suas escolhas. Naquela tarde, Amanda me entregou o anel de noivado junto com uma carta lacrada para Marcelo. Quando cheguei em casa, liguei para meu filho. Marcelo, preciso falar com você. É urgente. O que aconteceu, mãe? Amanda esteve aqui. Trouxe algo que pertence a você. O silêncio do outro lado foi revelador. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. Estarei aí em 1 hora. Desliguei e me preparei para o confronto mais importante da minha vida. Marcelo chegou à minha casa exatamente 1 hora depois, com o rosto transtornado e os cabelos desalinhados. Jamais o havia visto naquele estado de desespero. Ele entrou sem cumprimentar e foi direto ao ponto. Onde está Amanda? O que você disse para ela? Permaneci sentada na poltrona, mantendo a calma que havia praticado durante toda a tarde. Amanda terminou o noivado, Marcelo. Ela descobriu quem você realmente é. Ele começou a andar de um lado para o outro da sala, gesticulando nervosamente. Você não tinha direito de se meter na minha vida, não tinha direito de interferir no meu relacionamento. Eu não interferi, filho. Apenas deixei que ela conhecesse a verdade sobre o homem com quem pretendia se casar. Que verdade? Que mentiras você inventou sobre mim? Levantei-me e busquei o anel na mesa de centro, estendendo-o em direção a ele. Nenhuma mentira, Marcelo. Contei exatamente como você me trata, como desdenha de meus sentimentos, como planeja controlar e mudar Amanda depois do casamento. Ele pegou o anel com mãos trêmulas e o fitou como se fosse um objeto estranho. Você não entende nada sobre relacionamentos, mãe. Não entende que ajustes são necessários quando 2 pessoas decidem construir uma vida juntas. Ajustes ou aniquilação da personalidade do outro. Você queria que Amanda abandonasse os gatos, Marcelo. Queria que ela deixasse de ser quem é para se adequar à sua versão de esposa ideal. E daí? 3 gatos no apartamento é ridículo. Era a hora de ela amadurecer. A frieza com que pronunciou essas palavras me confirmou que havia tomado a decisão correta. Meu filho não apenas não sentia remorso, como ainda considerava suas atitudes justificáveis. Sabe o que é mais triste, Marcelo? Amanda me deu em poucos meses o carinho e respeito que esperei de você durante décadas. Ela me valorizava, se interessava pela minha opinião, me incluía em sua vida. E você jogou tudo isso fora por orgulho e arrogância. Não venha com esse drama, mãe. Você sempre foi melodramática demais. Melodramática? Minha voz subiu alguns tons. Trabalhei 3 empregos para sustentar seus estudos e sou melodramática quando reclamo de ingratidão? Ninguém pediu para você fazer isso. Você que escolheu se sacrificar. Não posso me sentir culpado pelos seus excessos maternais. Aquelas palavras foram a gota de água que transbordou o copo da minha paciência. 29 anos de amor incondicional, reduzidos a excessos maternais. Respirei fundo e tomei a decisão final. Marcelo, quero que você saia da minha casa. Como assim? Quero que você vá embora e nunca mais volte. Cansei de ser tratada como um estorvo na sua vida brilhante. Ele riu sarcasticamente. Agora você está sendo ridícula, mãe. Daqui a 1 semana vai ligar implorando para conversarmos, como sempre faz. Não desta vez, filho. Desta vez você ultrapassou todos os limites. Tudo bem. Quando você se cansar desse teatro, estarei esperando. Mas não venha me procurar para resolver seus problemas emocionais ou financeiros. Não se preocupe com isso. Meus problemas eu resolvo sozinha, como sempre fiz. Marcelo se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Ah, e mãe?
Obrigado por destruir a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Espero que esteja satisfeita com sua vingança. Não foi vingança, Marcelo. Foi justiça. Amanda merecia conhecer a verdade antes de cometer o erro de se casar com você. Ele bateu a porta com força ao sair, e o silêncio que se seguiu foi ao mesmo tempo libertador e devastador. Finalmente havia dito tudo o que precisava dizer, mas ao custo de perder definitivamente meu único filho. Naquela noite, relendo a carta que Amanda havia deixado para Marcelo, descobri que ela havia escrito palavras ainda mais contundentes que as minhas. Marcelo, devolver este anel é a decisão mais acertada que já tomei. Descobrir que você escondeu sua própria mãe de mim revelou um caráter que não conseguiria respeitar. Que tipo de homem tem vergonha da mulher que o criou? Que tipo de parceiro planeja mudar tudo aquilo que a companheira ama? Você não me perdeu por causa de sua mãe. Me perdeu porque finalmente enxerguei quem você realmente é. E não gosto do que vejo. Guardei a carta como lembrança daquele dia. O dia em que finalmente fiz justiça por anos de desrespeito e humilhação. Mas também sabia que as consequências da minha decisão estavam apenas começando. Os dias que se seguiram ao rompimento passaram numa estranha combinação de paz e melancolia. Por um lado, sentia-me livre do peso constante de buscar aprovação e carinho de alguém incapaz de retribuir. Por outro, a casa parecia assombrada pela ausência definitiva do filho que criara. Amanda voltou à clínica uma semana depois, para uma consulta de rotina com Athena. Estava visivelmente melhor. Os olhos já não tinham aquela expressão de dor profunda, e seu sorriso, embora ainda tímido, parecia genuíno. "Como você está, querida?" perguntei enquanto examinava a gatinha. Melhor do que imaginava que ficaria. Nos primeiros dias foi terrível, claro. Chorei muito. Questionei minha decisão dezenas de vezes. Mas agora, sinto que me livrei de um peso que nem sabia que carregava. Algum arrependimento? Nenhum. Na verdade, quanto mais penso sobre nosso relacionamento, mais percebo sinais que ignorei. Marcelo sempre foi controlador. Sempre achou que suas opiniões eram superiores às minhas. Eu que estava cega de paixão para enxergar. E seus pais? Como reagiram? Amanda suspirou. Ficaram chocados no início. Afinal, já haviam feito amizade com os pais dele, já planejavam o casamento. Mas quando expliquei os motivos, me apoiaram completamente. Papai disse que prefere me ver solteira e feliz do que casada e infeliz. Terminamos a consulta conversando sobre planos futuros. Amanda pretendia viajar nas férias, talvez fazer uma especialização, quem sabe adotar mais um gatinho. Falava com entusiasmo sobre possibilidades que não conseguira vislumbrar durante o noivado. Dona Rosa, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora não se arrepende de ter me contado a verdade? Afinal, Marcelo é seu filho? Refleti cuidadosamente antes de responder. Amanda, ser mãe não significa aceitar passivamente todos os comportamentos de um filho. Às vezes, o amor verdadeiro exige que tomemos decisões difíceis. Prefiro ter perdido Marcelo fazendo o que era certo do que mantê-lo na minha vida sendo cúmplice de suas injustiças. Ela assentiu compreensivamente. A senhora é uma mulher muito sábia e muito corajosa. 2 meses se passaram sem qualquer contato com Marcelo. Minha rotina se estabeleceu num ritmo tranquilo. Clínica durante o dia, leituras à noite, passeios ocasionais com amigas nos finais de semana. Era uma vida simples, mas finalmente era minha. Durante esse período, ocasionalmente recebia notícias dele através de conhecidos mútuos. Soube que estava trabalhando excessivamente, saindo pouco, evitando eventos sociais. Alguns comentaram que ele parecia diferente, mais fechado e irritadiço. Uma tarde de quinta-feira, enquanto organizava fichas na clínica, meu telefone tocou. Era um número que não reconheci. Clínica Veterinária Vida Animal, Rosa falando. Dona Rosa? É Amanda. Estou ligando do hospital. Meu coração disparou. Hospital? O que aconteceu? Não é comigo, é com o Marcelo. Ele sofreu um acidente de carro esta manhã. As pernas me faltaram e precisei me apoiar na mesa. Como assim?
Ele está bem? Está internado, mas consciente. Os médicos dizem que não há risco de vida, mas ele teve algumas fraturas e vai precisar ficar hospitalizado por alguns dias. Por que você está me ligando? Como soube? Estava na emergência acompanhando uma amiga quando o trouxeram. Reconheci ele imediatamente. Rosa, ele estava perguntando por você, chamando pela mãe. Lágrimas que não sabia que ainda existiam começaram a rolar pelo meu rosto. Onde ele está? Hospital São Lucas, quarto 237. Dona Rosa, vá vê-lo. Independente de tudo o que aconteceu entre vocês, ele precisa da senhora agora. Fechei a clínica imediatamente e corri para o hospital. Durante o trajeto de táxi, minha mente foi bombardeada por memórias. Marcelo criança com febre me chamando no meio da noite. Marcelo adolescente nervoso antes de provas importantes. Marcelo jovem adulto ligando quando precisava de conselhos sobre trabalho. Por mais que houvesse mágoa entre nós, ele ainda era meu filho. E mães não abandonam filhos em momentos de fragilidade, independente das circunstâncias. Cheguei ao hospital com o coração acelerado e me dirigi diretamente ao quarto 237. Parei na porta, respirei fundo e entrei. Marcelo estava deitado na cama, com uma perna engessada, curativo na cabeça e vários hematomas pelo rosto. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, você veio. Aproximei-me da cama e, por impulso, segurei sua mão. Claro que vim, filho. Como você está se sentindo? Fisicamente, dolorido, emocionalmente? Sua voz embargou. Mãe, eu estraguei tudo. Não estraguei? Era a primeira vez em anos que o via demonstrar vulnerabilidade genuína. O Marcelo orgulhoso e arrogante havia desaparecido, restando apenas um homem ferido e arrependido. Marcelo, agora não é hora para essas conversas. Você precisa se recuperar. Não, mãe. Preciso falar isso agora. Nos últimos 2 meses, pensei muito sobre tudo o que aconteceu. E a senhora estava certa. Sobre tudo. Apertei sua mão mais forte, sentindo que algo fundamental estava mudando entre nós naquele momento de fragilidade compartilhada. Permanecer ali, segurando a mão do meu filho machucado, despertou sentimentos contraditórios que eu pensava ter enterrado. Durante 2 meses, havia me convencido de que nossa ruptura era definitiva e necessária. Mas vê-lo naquele estado de vulnerabilidade reacendeu o instinto maternal que nunca conseguira suprimir completamente. Mãe, posso contar uma coisa? Marcelo sussurrou, evitando meu olhar. Claro, filho. O acidente não foi bem um acidente. Meu sangue gelou. Como assim, Marcelo? Eu estava dirigindo voltando do escritório, pensando em tudo que perdi. Amanda, você, a possibilidade de uma família. E por um momento, só por um momento, pensei em não desviar daquela árvore. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Marcelo, você está me dizendo que... Não, mãe. No último segundo, desviei. Mas bati no guarda-raio. Acho que meu subconsciente ainda queria viver, mesmo quando minha mente racional desistiu. Sentei na cadeira ao lado da cama, tremendo. Filho, por que chegou a esse ponto? Porque finalmente entendi o que a senhora sempre tentou me ensinar. Que sucesso profissional não significa nada se você não tem pessoas que realmente se importam com você. E eu afastei as únicas pessoas que me amavam de verdade. Marcelo. Deixe-me terminar, mãe. Preciso falar isso. Após Amanda terminar comigo, passei semanas culpando a senhora. Estava furioso. Me sentia traído, mas gradualmente comecei a perceber que ela tinha razão sobre tudo. Ele parou para beber água, uinçando de dor. Lembrei de como eu a tratava, das coisas cruéis que disse, de como sempre considerei seus sacrifícios como obrigações naturais. E percebi que sou exatamente como o papai era nos últimos anos, egoísta, controlador, incapaz de valorizar o que tinha. Seu pai não era assim quando era jovem, Marcelo. As pressões da vida o mudaram. E eu permiti que as mesmas pressões me mudassem também. Mas não quero morrer sendo lembrado como um homem amargo que destruiu tudo o que havia de bom em sua vida.
Segurei suas 2 mãos entre as minhas. Você não vai morrer, filho. E nunca é tarde para mudar. A senhora me perdoa, mãe? Pelos anos de ingratidão, pelas palavras cruéis, por ter desperdiçado todo o amor que me ofereceu? A pergunta que eu esperara durante décadas finalmente chegara, mas não nas circunstâncias que imaginara. Olhei para aquele homem de 29 anos, machucado física e emocionalmente, e vi novamente o menino que criara com tanto carinho. Claro que perdoo, Marcelo. Sempre perdoei. Eu só queria que você entendesse o valor do que tínhamos. E Amanda? Será que ela algum dia poderia me perdoar também? Hesitei antes de responder. Marcelo. Amanda seguiu em frente. Ela merece ser feliz com alguém que a valorize desde o início. Você precisa aceitar que algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Ele assentiu tristemente. Eu sei. Não estou pensando em reconquistá-la. Só gostaria que ela soubesse que finalmente entendi quão especial ela era. Passei os próximos 3 dias visitando Marcelo no hospital. Conversamos mais naqueles 3 dias do que havíamos conversado nos últimos 5 anos. Ele me contou sobre pressões no trabalho, sobre relacionamentos superficiais, sobre a solidão que sentia mesmo estando sempre cercado de pessoas. Também falou sobre suas memórias da infância, sobre como se lembrava de mim, cantando para ele quando estava doente, das noites que passei ajudando com lições de casa, dos almoços especiais que preparava nos seus aniversários. Mãe, como conseguiu me amar mesmo quando eu não merecia? Porque amor de mãe não é condicional, filho. Não amamos nossos filhos pelos seus acertos, mas apesar de seus erros. No 3º dia, os médicos disseram que ele receberia alta no dia seguinte. Durante nossa última conversa no hospital, Marcelo fez um pedido inesperado. Mãe, quando eu sair daqui, posso voltar para casa? Pelo menos até me recuperar completamente? Claro, filho. Sua casa sempre foi a minha casa. Não quero apenas ficar lá temporariamente. Quero reconstruir nossa relação. Quero aprender a ser o filho que a senhora merece. Marcelo, mudanças reais levam tempo. Não se pressione demais. Eu sei, mas quero tentar. E, mãe, sim? Quero conhecer direito sua clínica. Quero entender seu trabalho, apoiar seus sonhos da forma como a senhora sempre apoiou os meus. Naquele momento, olhando para meu filho ferido, mas aparentemente transformado, permiti que uma fagulha de esperança reacendesse em meu coração. Talvez algumas lições só pudessem ser aprendidas através da perda. Talvez ele realmente estivesse pronto para mudar. Mas uma parte de mim permanecia cautelosa. Marcelo sempre fora convincente quando queria algo. A questão era, dessa vez sua transformação era genuína, ou apenas mais uma performance bem ensaiada. O retorno de Marcelo para casa marcou o início de um período delicado e cheio de incertezas. Preparei o antigo quarto dele, que havia se tornado um depósito ao longo dos anos, e me esforcei para criar um ambiente acolhedor para sua recuperação. Nos primeiros dias, ele estava claramente debilitado pelas fraturas e medicamentos, o que tornava qualquer avaliação de mudança comportamental prematura. Cuidei dele como nos velhos tempos, preparando suas refeições prediletas, organizando seus remédios, ajudando com a fisioterapia básica. Mãe, a senhora não precisa fazer tudo isso, disse ele numa manhã, enquanto eu arrumava travesseiros para deixá-lo mais confortável no sofá. Preciso sim, filho, é o que mães fazem. Mas eu não mereço tanto cuidado depois de tudo que fiz. Marcelo, pare de se punir. O importante é o presente e o futuro, não o passado. Gradualmente, conforme sua mobilidade melhorava, comecei a observar sinais que sugeriam uma mudança genuína. Ele demonstrava interesse real pela minha rotina, perguntava sobre os pacientes da clínica, oferecia ajuda com tarefas domésticas dentro de suas limitações físicas. Uma tarde, 2 semanas após sua alta, ele fez uma sugestão surpreendente. Mãe, posso acompanhá-la na clínica amanhã? Quero ver como funciona seu trabalho. Tem certeza? Você ainda está se recuperando. Posso ficar sentado observando. Prometo não atrapalhar. No dia seguinte, Marcelo me acompanhou à clínica,
Observou atentamente cada consulta, fez perguntas pertinentes sobre procedimentos, demonstrou interesse genuíno pelos animais atendidos. Durante uma pausa entre pacientes, ele comentou: "Mãe, é impressionante como os donos confiam na senhora. Dá para ver que a respeitam muito. É o resultado de trabalho honesto e dedicação, filho. Eu nunca entendi isso antes. Sempre achei que profissões eram importantes apenas pelo status que proporcionavam. Mas vendo a senhora trabalhar, percebo que o valor real está no impacto que causamos na vida das pessoas." Aquela observação me tocou profundamente, pois vinha de alguém que sempre priorizara prestígio sobre propósito. Durante a terceira semana de convivência, algo inesperado aconteceu. Amanda apareceu na clínica para uma consulta de emergência com Thor, que havia ingerido algo tóxico. Marcelo estava lá, ajudando a organizar fichas médicas. O constrangimento foi imediato e palpável. Amanda ficou visivelmente tensa ao vê-lo, enquanto Marcelo empalideceu e se levantou respeitosamente. "Amanda, como você está?" "Bem, obrigada", respondeu ela friamente, focando sua atenção em mim. "Dora, Rosa, Thor comeu algo estranho no quintal e está vomitando muito." Concentrei-me inteiramente no atendimento, aplicando os procedimentos necessários para estabilizar Thor. Durante todo o processo, Marcelo permaneceu discretamente no fundo da sala, sem interferir ou tentar chamar atenção para si. Após confirmar que Thor estava fora de perigo, Amanda se preparou para ir embora. Foi então que Marcelo se aproximou dela. "Amanda, posso falar uma coisa rápida?" Ela hesitou, mas assentiu. "Só quero que saiba que entendi tudo. Você estava certa sobre tudo e... obrigado por ter cuidado da minha mãe quando eu falhei em fazer isso." Amanda o fitou surpresa, claramente não esperando aquele tipo de abordagem. "Marcelo, eu... Não precisa responder nada, só precisava dizer isso. Você merece toda a felicidade do mundo e espero que encontre alguém que a valorize como deveria ter feito desde o início." Ele se afastou imediatamente, voltando às suas atividades sem esperar resposta. Amanda me lançou um olhar interrogativo. "Ele está... diferente." "O acidente o fez refletir sobre muitas coisas", respondi cuidadosamente. "Acidente?" Percebi que ela não sabia dos detalhes do que acontecera com Marcelo. Contei brevemente sobre o ocorrido, omitindo apenas as partes sobre tendências autodestrutivas. "Nossa, não sabia. Ele parece realmente mudado. Às vezes precisamos perder tudo para entender o valor do que tínhamos." Amanda saiu pensativa, levando Thor já recuperado. Quando ficamos sozinhos, elogiei Marcelo pela maturidade demonstrada. "Filho, fiquei orgulhosa de como se comportou com Amanda." "Ela não me devia nada, mãe. Era eu quem devia desculpas a ela." Naquela noite, durante o jantar, Marcelo fez um comentário que me surpreendeu. "Mãe, vendo Amanda hoje, confirmei uma coisa que já suspeitava." "O quê?" "Que não a amava de verdade. Era obcecado pela ideia dela, pela forma como ela me fazia parecer bem-sucedido socialmente. Mas amor verdadeiro é o que a senhora sempre demonstrou por mim. Incondicional, paciente, sem esperar nada em troca." "Marcelo, quero aprender a amar assim, mãe. Quero me tornar alguém capaz de colocar o bem-estar de outros antes do meu próprio ego." Olhando para meu filho naquele momento, permiti que a esperança crescesse um pouco mais em meu coração. Talvez a lição finalmente tivesse sido aprendida. Talvez não fosse tarde demais para reconstruirmos nossa relação sobre bases sólidas e verdadeiras. Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação que eu jamais imaginara possível. Marcelo não apenas permaneceu morando comigo, como se tornou um verdadeiro parceiro na clínica. Inicialmente, ajudava apenas com tarefas administrativas, mas gradualmente começou a demonstrar interesse genuíno pela medicina veterinária. "Mãe, posso fazer um curso técnico de auxiliar veterinário?" perguntou numa manhã de sábado, enquanto organizávamos o estoque de medicamentos. "Sério? Você tem certeza?" "Tenho, sim. Quero entender melhor o que a senhora faz. Quero poder ajudar de verdade. E, bem,
Descobri que gosto de trabalhar com animais. A sinceridade em sua voz era inegável. Marcelo havia encontrado propósito em algo que eu sempre amara. E isso criou uma conexão entre nós que nunca havíamos experimentado antes. Durante esse período, ele também demonstrou mudanças significativas em outros aspectos da vida. Mantinha contato regular com antigos clientes do escritório, mas agora escolhia casos baseados em valores éticos, não apenas em lucratividade. Começou a fazer trabalho voluntário jurídico para ONGs de proteção animal. "Filho, você não sente falta da vida que tinha antes?" Perguntei numa dessas tardes tranquilas na clínica. "Não, mãe. Aquela vida era vazia. Eu tinha dinheiro, status, mas não tinha paz. Agora tenho propósito, relacionamentos verdadeiros e tenho a senhora de volta na minha vida." "Marcelo, posso confessar algo?" "Claro. Durante anos, sonhei com este momento, com uma conversa honesta entre nós, com você reconhecendo o valor do que tínhamos, mas nunca imaginei que chegaria através de tanta dor." "Talvez a dor tenha sido necessária, mãe. Eu estava muito endurecido, muito orgulhoso para aprender de outra forma." 6 meses após o acidente, Amanda voltou à clínica para uma consulta de rotina. Marcelo estava lá, agora oficialmente registrado como auxiliar técnico após completar seu curso. A interação entre eles foi cordial, mas distante. "Como está a Thor?" perguntou Marcelo educadamente. "Bem, obrigada. E você? Já se recuperou completamente do acidente?" "Sim, fisicamente estou ótimo. E em outros aspectos, bem, estou trabalhando nisso dia a dia." Amanda sorriu levemente. "Que bom saber. Sua mãe sempre fala sobre seu progresso com muito orgulho. Ela é generosa demais comigo. Ainda tenho muito a aprender." Após Amanda sair, Marcelo ficou pensativo. "Mãe, posso fazer uma pergunta estranha a tentar novamente?" Continuar a editar. "Claro, filho. Pode falar." "Se eu não tivesse mudado, se continuasse sendo a pessoa orgulhosa e egoísta de antes, a senhora teria me perdoado mesmo assim?" A pergunta me pegou de surpresa. Refleti cuidadosamente antes de responder. "Marcelo, perdão e reconciliação são coisas diferentes. Eu já havia te perdoado muito antes do acidente, porque guardar mágoa só machuca quem guarda. Mas reconciliação, isso exige mudança genuína dos dois lados. E se eu voltasse a ser como era antes? Aí teríamos um problema sério, filho. Porque agora sei que sou capaz de viver sem aceitar desrespeito, mesmo vindo de quem mais amo." Ele assentiu pensativamente. "É bom saber que a senhora não me aceitaria de qualquer jeito. Significa que preciso continuar merecendo seu amor e respeito todos os dias." "Exatamente, Marcelo. Amor verdadeiro não é permissividade. É escolher todos os dias ser melhor pela pessoa que amamos." Naquela noite, recebemos uma ligação inesperada. Era Amanda, e sua voz soava agitada. Rosa, preciso de um favor urgente. Athena está muito mal, e todas as clínicas veterinárias de emergência estão lotadas. Vocês poderiam atendê-la?" "Claro, Amanda. Traga-a imediatamente." Marcelo e eu nos dirigimos rapidamente para a clínica. Amanda chegou 20 minutos depois, carregando Athena, que parecia letárgica e com dificuldades respiratórias. "O que aconteceu?" perguntei, já preparando a mesa de exame. "Não sei." Ela estava normal durante o dia, mas há 1 hora começou a ficar assim. Amanda chorava enquanto falava. Examinei Athena rapidamente e identifiquei sinais de intoxicação severa. Era uma emergência que exigiria procedimentos complexos e monitoramento constante durante toda a madrugada. "Amanda, vou ser direta. Athena está gravemente intoxicada. Vou fazer tudo o que puder, mas será uma noite longa e difícil. Faça tudo, Rosa. Por favor, salve minha bebê." Durante as horas seguintes, trabalhei incansavelmente para estabilizar Athena. Marcelo se mostrou um assistente excepcional, antecipando minhas necessidades, mantendo equipamentos organizados e oferecendo apoio emocional para Amanda. Por volta das 3 da manhã,
Athena finalmente mostrou sinais de melhora. Sua respiração se estabilizou e ela começou a responder aos estímulos. Acho que ela vai ficar bem, anunciei, exausta, mas aliviada. Amanda desabou em lágrimas de gratidão. Obrigada, Dora. Rosa, obrigada, Marcelo. Vocês salvaram minha filha. Foi um trabalho em equipe, respondi. Marcelo foi fundamental. Amanda olhou para meu filho com uma expressão que não via há muito tempo. Marcelo, obrigada. De verdade. Amanda, posso dizer uma coisa? Ela assentiu. Vendo você desesperada por Athena hoje, entendi finalmente o que significava seu amor pelos gatos. E sinto muito por ter sido tão insensível antes. Eles realmente são sua família. São sim, ela respondeu, acariciando Athena suavemente. Se um dia... Não estou pedindo nada, mas se um dia você quiser conversar sobre outras coisas, sobre como as pessoas podem mudar, eu estaria disposto a ouvir. Amanda ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Marcelo, é evidente que você mudou muito, mas algumas feridas levam tempo para cicatrizar. Preciso de mais tempo para processar tudo isso. Eu entendo, e não vou pressionar ou insistir. Só queria que soubesse que, se algum dia quiser dar uma segunda chance para conhecer quem eu me tornei, bem, eu estaria aqui. Talvez possamos começar como amigos, devagar. Um sorriso tímido apareceu no rosto de Marcelo. Amigo seria mais do que eu mereço. Observando aquela conversa, percebi que meu filho havia aprendido uma lição fundamental, que algumas coisas na vida não podem ser forçadas ou apressadas, que mudança real se demonstra através de ações consistentes ao longo do tempo, não através de palavras persuasivas. E pela primeira vez em muito tempo, permiti que um sentimento de esperança completa preenchesse meu coração. Não apenas pela possibilidade de Marcelo e Amanda reconstruírem algo no futuro, mas principalmente porque meu filho havia se tornado o homem que eu sempre sonhara que ele fosse. 1 ano se passou desde aquela noite dramática no hospital, e nossa vida havia encontrado um ritmo que jamais imaginei possível. A clínica prosperava com Marcelo como meu parceiro oficial. Ele havia concluído não apenas o curso técnico, mas também decidira cursar medicina veterinária para se tornar meu sucessor. Mãe, chegou a documentação da faculdade, disse ele numa manhã, mostrando a carta de aceite. Aos 30 anos, vou voltar a ser universitário. Estou muito orgulhosa, filho. Nunca é tarde para seguir o coração. Aprendi isso com a senhora. Você tinha 47 anos quando voltou a estudar, lembra? Durante esses meses, Amanda havia se tornado uma presença constante em nossas vidas. Não como namorada de Marcelo, esse capítulo permanecia fechado, mas como uma amiga querida da família. Ela e Marcelo desenvolveram uma amizade respeitosa, baseada em admiração mútua pela transformação dele e na paixão compartilhada pelo bem-estar animal. Dorota Rosa trouxe uma surpresa, anunciou Amanda numa tarde, entrando na clínica com uma transportadora diferente. O que é desta vez? Perguntei, sorrindo. Conhecem alguém que poderia cuidar de uma gatinha órfã? Ela abriu a transportadora e revelou uma pequena felina tricolor de apenas algumas semanas de vida. Oh, que coisinha linda! Exclamei. Encontrei ela abandonada no estacionamento do meu trabalho. Não posso ficar com uma quarta gata no apartamento, mas não conseguia deixá-la no abrigo municipal. Marcelo se aproximou e pegou delicadamente a gatinha. E se ela ficasse aqui na clínica, poderia ser nossa mascote oficial. Olhei para meu filho segurando aquele pequeno ser indefeso com tanto cuidado, e meu coração se encheu de uma alegria profunda. O homem que antes desprezava obsessões por bichos, agora propunha adotar um animal abandonado. Acho uma ideia maravilhosa, concordei. Que nome daremos para ela? Perguntou Amanda. Marcelo olhou pensativamente para a gatinha, depois para mim. Que tal Esperança? Afinal, ela representa um novo começo para todos nós. E assim, Esperança se tornou parte da nossa família, um símbolo vivo da transformação que todos nós havíamos experimentado. 3 meses depois, durante uma consulta de rotina de Thor,
Amanda fez um comentário que me surpreendeu. Sabe, Ocraura? Rosa, tenho pensado muito ultimamente. Sobre o quê, querida? Sobre segundas chances. Sobre como as pessoas podem realmente mudar quando enfrentam as consequências de suas ações. Marcelo, que estava organizando medicamentos, parou para ouvir. Marcelo, posso fazer uma pergunta? Claro, Amanda. Se você tivesse que escolher entre ter me reconquistado imediatamente após o acidente ou ter passado por todo esse processo de crescimento pessoal, o que escolheria? Ele refletiu cuidadosamente. Escolheria exatamente o que aconteceu, porque o homem que você rejeitou não merecia seu amor. E se você tivesse voltado para mim por pena ou impulso, eu provavelmente nunca teria me tornado a pessoa que sou hoje. E se eu disser que agora, observando quem você se tornou, estou disposta a conhecer essa nova versão de você, não como o homem que fui noiva, mas como alguém completamente diferente. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marcelo colocou devagar os medicamentos sobre a bancada. Amanda, você tem certeza? Porque se começarmos algo novo, quero que seja para sempre. Não quero mais jogar com sentimentos ou relacionamentos. Tenho certeza, mas com uma condição. Qual? Que nunca esqueçamos como chegamos até aqui. Que sempre lembremos que o amor verdadeiro exige trabalho constante, respeito mútuo e crescimento contínuo. Prometo, disse Marcelo, se aproximando dela. E prometo que, se um dia eu começar a voltar ao que era antes, você terá a coragem de me parar novamente. Prometo também, respondeu Amanda, sorrindo. Observando aqueles dois jovens se redescobrirem, senti uma paz profunda invadir minha alma. Havia perdido meu filho durante anos, mas o havia recuperado como um homem melhor. Havia quase perdido Amanda como nora, mas a ganhara de volta como filha do coração. Naquela noite, após fecharmos a clínica, os três jantamos juntos, Marcelo, Amanda e eu, como uma família real pela primeira vez. Esperança dormia tranquilamente em seu cantinho, ronronando baixinho. Mãe, disse Marcelo, segurando minha mão. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me ensinado que consequências são formas de amor disfarçadas. E obrigado, acrescentou Amanda, por ter me protegido de cometer o maior erro da minha vida, mesmo sabendo que isso machucaria seu próprio filho. Olhei para aqueles dois jovens que tanto amava e sorri. Às vezes, o maior ato de amor é deixar que as pessoas enfrentem as consequências de suas escolhas. Só assim, elas podem crescer e se tornar quem realmente são capazes de ser. E foi assim que nossa história terminou onde deveria ter começado, com respeito mútuo, amor verdadeiro e a certeza de que família não é apenas sangue, mas escolha diária de cuidar, proteger e fazer crescer aqueles que amamos. Marcelo aprendeu que sucesso sem caráter é fracasso disfarçado. Amanda descobriu que autoestima significa não aceitar menos do que merece. E eu? Eu aprendi que às vezes é preciso perder tudo para ganhar o que realmente importa. O anel de noivado, que um dia simbolizou falsas promessas, agora descansava esquecido numa gaveta. Em seu lugar, tínhamos algo muito mais valioso. Uma família construída sobre bases sólidas de verdade, perdão e crescimento mútuo. E quando olho para trás, para aquele domingo devastador em que meu filho desejou minha destruição, agradeço. Porque foi exatamente essa dor que nos ensinou, a todos nós, o verdadeiro significado do amor.